convida o próximo orador a fazer o uso da palavra, deputado Renato Roseno, que disporá de até 15 minutos regimentais. Senhores deputados, senhor presidente, senhoras deputadas, eu queria tratar hoje de um tema com muita sobriedade, com muita serenidade, até porque o tema, ele acende alguns sentimentos que me parecem sentimentos muito pouco adequados para um debate dessa magnitude, que é o tema da redução da idade penal. Quero voltar a esse tema. A comissão especial dedicada a analisar a emenda constitucional 171, ela aprovou o seu relatório, por maioria, nesta semana. Eu me dedico a esse tema há alguns anos. Há muitos anos, me permito aqui, não quero utilizar, por causa disso, nenhum argumento de autoridade. Mas eu queria, muito serenamente, conversar com a sociedade cearense sobre as opções que nós fazemos. Vejam só, nós temos um sistema de responsabilização aqueles e aquelas que cometem quaisquer atos contra a lei. Esse nosso sistema de responsabilização, ele não é diferente do que o resto do mundo faz. O que o resto do mundo faz? Você divide as faixas etárias para responsabilizar os seres humanos. Nem aqui e nem em nenhum lugar do mundo você coloca faixas etárias distintas juntas. Por quê? Porque nós aprendemos que aquele ser humano que cometeu um ato contra a lei, ele deve sim ser sancionado. Eu defendo a sanção. Eu não defendo a ausência de sanção. Eu defendo a responsabilização. A questão é como se responsabiliza o indivíduo que cometeu algum ato contra a lei. O mundo inteiro aprendeu uma lição. Você divide por faixas etárias e por gravidade do ato. Está ali. É assim no mundo inteiro. Aí você que está talvez me vendo e ouvindo agora pergunta, é por causa da capacidade do indivíduo de discernir o que é certo ou errado? Não, não é. Desde a mais tenra idade, o ser humano, ele tem capacidade de discernir. A chamada teoria do discernimento, aqueles que são advogados aqui vão lembrar das suas aulas primeiras do direito penal, caiu no século XIX. Por isso, quando eu vejo alguns arautos aí, né, da defesa da redução da idade penal argumentarem o discernimento, eu disse, nossa, tem que ler direito penal. Porque o discernimento caiu no século XIX. Caiu. A regra geral é todos discernem, e é o que nós defendemos. Todos discernem. E isso não quer dizer que nós colocaremos todos no mesmo sistema. E aí entra a pergunta fundamental. Para que responsabilizar os indivíduos? Para que esta resposta? Porque responsabilização é produzir resposta. Deputado Renato Roseno, no final do pensamento de Vossa Excelência. Para algumas coisas. Para que aquele ser humano saiba que ele cometeu um ato e que o Estado respondeu diante de um determinado processo. Ah, tem isso para adolescente? Tem. As pessoas, às vezes, falta informação sobre a lei que existe. Fica muito mais fácil fazer um debate como se o problema fosse falta de lei do que falta de governo. Vejam só como é capcioso. Fica muito mais fácil dizer que o problema é falta de lei. Na verdade, falta gestão pública. Deputado Renato, quando for possível, a parte, okay. Deputada Raquel. Falta, sobretudo, o investimento adequado para a qualidade da resposta. Qual é o objetivo da sanção? É produzir reeducação. É fazer com duas coisas, com que aquele indivíduo saiba que ele cometeu um ato que ele não deveria ter cometido e que, portanto, ele vai receber uma resposta e que ele não cometa aquele ato novamente. A regra geral é essa. Será que os nossos sistemas estão fazendo isso? O de adolescentes e o de adultos? Não!
Portanto, o problema não é de ordem legal, é de manejo, gerenciamento, gestão da lei existente. Só que aí é muito mais fácil fazer com que o mais pobre arque com a irresponsabilidade sucessiva dos governos. Quem é que vai preso nesse país? É o mais pobre. É o preto, negro, jovem, da periferia urbana. 48% são presos provisórios, sequer advogado tem. Nós aqui no Ceará temos 184 municípios, 51 têm defensoria pública. E aí você tem, veja, pergunte para o secretário da Justiça quantos presos provisórios ele tem que administrar que sequer tem sentença. E aí temos um sistema socioeducativo que de socioeducativo ele não é. Ontem, enquanto estávamos debatendo com Sua Excelência, a vice-governadora do Estado, sobre o sistema socioeducativo, ontem à tarde, mais uma rebelião. Por quê? Porque no lugar que tem 60, estavam 200. Não precisa ser especialista. Eu digo assim, o bom senso talvez seja o melhor aliado no debate sobre redução da idade penal. Não tem que ser especialista. Olha, eu já conheci muita unidade por aí, pelo Brasil, pelo mundo, programas. Tem que ter bom senso. Se você faz uma boa prevenção, vejam só, coisas muito simples. Coisas muito simples. Veja, a escola pública brasileira é de excelente qualidade? É não. Mas mesmo esta escola evita, não sendo a melhor do mundo, ela evita a infracionalidade. Semana passada, tive acesso aos dados do ano de 2014, que o Ministério Público e dos seus processos. Vejam só, deputados, quase 60% dos adolescentes que cometeram atos infracionais estavam fora da escola. Portanto, mesmo essa escola que nós temos, que não é da qualidade que nós queremos, ela já era uma ótima estratégia de prevenção à violência. Número dois, a questão das políticas de cultura, lazer e esporte. Eu não vou muito longe, vou ficar dentro do Brasil. Algumas capitais no Brasil têm implantado programas, aqui há ex-prefeitos, programas para ocupar as praças públicas com cultura, lazer e esporte. Isso reduz o tamanho da infracionalidade. Não sei se os senhores sabiam que Fortaleza é a pior capital de homicídios do Brasil entre adolescentes. A terceira entre jovens. A pior capital do país entre adolescentes, e o estado do Ceará é o terceiro entre jovens. 50% dos homicídios de jovens na capital, Fortaleza, vem de 20 territórios, 20 bairros. Eu vou repetir. Veja só como é a questão de gestão. 50% dos homicídios vem de 20 bairros. E o que é que falta nesses bairros? Tudo. Falta tudo. Falta escola, falta saneamento, falta lazer, falta esporte, falta investimento. Aí fica um debate enviesado para a população, produzindo na população uma ideia de que não tem lei para responsabilizar. Meus amigos, eu falo aqui como advogado, eu conheço a lei, o problema não está sendo falta de lei, o problema, na verdade, é a aplicação da gestão da informação. É isso, nós temos os instrumentos legais, nos falta, sobretudo, o investimento necessário. Por que houve rebelião ontem de novo? Lá no São Miguel. Vejam só, o objetivo da pena é a socioeducação. Se eu coloco 200 onde cabe 60, eu transformei o quê? A sala de aula em cela. É o que estava acontecendo lá. E aí, laborterapia, né? É uma palavra feia, mas todo mundo entende. É terapia pelo labor, pelo trabalho. Não tem profissionalização, não tem laborterapia, não tem educação, e aí você produz. Na prática, nessas unidades, né, nós já tivemos a redução da idade penal. Portanto, eu queria dizer mais uma vez aqui, revelar a minha indignidade. Eu me sinto derrotado. De novo, pelo obscurantismo, pelo um discurso de ódio, um discurso que vai fazer com que
os mais jovens das periferias urbanas paguem pela irresponsabilidade desse país, sendo a sexta economia do mundo, não ter ofertado educação, lazer e cultura às camadas mais pobres, condizentes com a sexta economia do mundo. De que nos adianta sermos a sexta economia do mundo se não conseguimos partilhar essa riqueza como investimento público? Se nós não temos uma educação, lazer e esporte capazes de chegar à periferia urbana, compatíveis com a sexta economia do mundo. Portanto, eu ainda tenho esperança. Esperança na razão, esperança no bom senso, esperança na solidariedade, esperança na justiça. Esperança de que as melhores mentes desse país vão poder, né, combater esse discurso de desinformação e reverter esta trajetória. Sabe o que pode acontecer? E eu ouço as apartes. Sabe o que pode acontecer? Vai acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Vai acontecer no Brasil o que vai acontecer nos Estados Unidos. Ampliar a violência. Ampliar os homicídios. Vai acontecer no Brasil o que nós já vimos em outros países. Você vai recrutar mais gente para o exército do crime organizado, ampliar o número de homicídios, e aí, será que vai custar muito para que o governo e os gestores vejam o óbvio? O que é o óbvio? Que a questão da violência e da insegurança não tem a ver com o marco legal, mas, sobretudo, com a gestão do marco legal existente, que, portanto, todo esse, né, festival de conservadorismo que o Congresso Nacional agita hoje, ele é uma cortina de fumaça que não permite que o povo veja o que está por trás, que, na verdade, é a falta de investimento em um discurso de ódio, de violência, e que não nos permite, de fato, desenhar estratégias de direito e futuro para a nossa juventude. Deputada doutora Silvana e depois deputada Raquel Marques, por gentileza. Deputado Renato Roseno, eu senti necessidade, a parte da Vossa Excelência, até porque, depois que eu vi, deputado Renato Roseno, o depoimento do ministro da Justiça, eu estava diante da televisão, não sei se Vossa Excelência acompanhou, e quando ele era entrevistado sobre... Eu li nos jornais. Ele fez uma defesa, tá certo?, de que, utilizando... que eu achei bárbaro, achei assim, cruel a alegativa dele, quando é uma assinatura, deputado, de culpa do governo. Quando ele diz que o presídio é uma escola do crime organizado, que a pessoa sai de lá profissionalizada, deputado Renato Roseno, isso me coloca, eu que sou a favor, que a pessoa puna pelos seus crimes, independente dela ter 16 anos, e vou mais além, 12 anos, o que for, que quem realmente transgrediu a lei, ele deve ser punido, mas quando o governo diz para mim, e diz para Vossa Excelência, e diz em rede nacional, que nós estamos colocando, e aqui é independente da idade, o meu posicionamento, o meu pensamento, quem quer que seja lá dentro, para se profissionalizar com o dinheiro nosso, dos nossos impostos, e não apresenta, deputado Renato Roseno, uma solução. É como se, não, tudo bem, ninguém pode colocar os adolescentes lá, porque nós vamos profissionalizá-los. Aí nós podemos colocar acima de 18 anos também para profissionalizar. É isso que o governo quer que eu engula, que a população engula, que nós não temos presídios para recuperar, o punir para recuperar. Nós não oferecemos isso, então não me admira, deputado Renato Roseno, por que a violência cresce e se multiplica e o destino me parece ser mais sombrio, porque ele não apresentou nenhuma solução, não apresentou nenhuma providência. Então, deputado Renato Roseno, eu fiquei angustiada, eu acho que a gente tem que, de verdade, trazer mais esse assunto à tribuna dessa casa, aprofundar isso e cobrar do governo realmente medidas que venham recuperar as pessoas. Muito obrigado, deputado Renato Roseno. Obrigado, deputada. Só para esclarecer, quando nós analisamos a estrutura legal brasileira, você vai ver qual é a idade de responsabilização no Brasil. 12. A partir dos 12 anos de idade, o Estado brasileiro é obrigado pela lei brasileira a processar, julgar, sentenciar, sancionar. Nós defendemos isso. A questão é a qualidade dessa sanção. Né? Portanto, deputado, eu acrescentarei mais 3 minutos para que Vossa Excelência deputada Raquel Marques. passe a parte e conclua o seu pronunciamento.
dizer para as pessoas que existe sim um sistema de responsabilização no Brasil, ele tem que ser aplicado, bem gerenciado, tem investimento. Portanto, é errado, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, acenar com a redução da maioridade penal, porque você vai pegar um sistema e vai colocar, que já está superlotado, no caso do sistema de 18 para cima, agora vai ser de 16 para cima, se passar a redução, ele já é o terceiro maior sistema carcerário do planeta, né, superlotado, e ele só serve para inocular mais violência. Deputada Raquel Marques. Deputado Renato Roseno, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, né, por trazer esse debate a essa casa, e eu acho que nós precisamos, deputado Renato, fazer mais esse debate aqui na Assembleia Legislativa, né? É um tema que está sendo votado na Câmara Federal, no Congresso Nacional, mas nós precisamos, pela importância dele, é preciso que a gente traga para essa casa e possa repercutir para a sociedade, porque há muitos problemas de má informação. Isso. Entendeu? Então, é um papel nosso poder esclarecer a população, né, mostrar realmente a realidade. E eu quero, só para contribuir com o pronunciamento de Vossa Excelência, acrescentar um dado, certo? A questão do índice de reincidência nas prisões. Eu acho que qualquer um de nós, qualquer ser humano, deve querer e acreditar que nós podemos acreditar que as pessoas podem se recuperar. E é isso que a gente quer, porque as pessoas vão voltar para o convívio social, tá certo? Então, especialmente os adolescentes, eles estão numa fase de formação, né? Então, eles precisam ter educação, eles precisam ter escola, né? Eles precisam ter um atendimento diferenciado, por isso é o sistema socioeducativo, tá certo? Então, as nossas prisões hoje têm a reincidência de 70%. E o nosso sistema socioeducativo, com todos os seus problemas, que não está tudo ok... Não, está muito longe. Isso. Mas, mesmo assim, comparativamente, o sistema socioeducativo tem uma reincidência de 20%. Todas as pesquisas mostram isso. Então, está comprovado que a gente precisa realmente fortalecer o sistema socioeducativo, né? E, acima de tudo, também garantir o que está no ECA, garantir com que nossos adolescentes, jovens, sejam sujeitos de direitos, tenham escola, tenham políticas públicas de cultura, de esporte, porque realmente, se a gente tiver os nossos jovens envolvidos nisso, profissionalização, a gente vai evitar realmente que a violência possa crescer, né, que os nossos jovens estejam envolvidos na criminalidade. Deputada... Deputado Renato Roseno, não havendo mais oradores inscritos no segundo expediente, nós encerraremos o segundo expediente e passaremos ao tempo de liderança. Como Vossa Excelência é o primeiro orador inscrito, nós vamos somar aqui agora o tempo de 10 minutos. Ok, eu nem vou utilizar esse tempo todo, vou... Ok. Então, eu lhe agradeço muito, presidente, e eu queria fazer um comentário sobre isso que a deputada Raquel colocou. A cultura de tortura, ela já está implantada nas unidades. Aqui, vejam só, o Estado do Ceará tem unidades que estão sendo denunciadas em comissões internacionais, não é mais um fato cearense. Né? Por que mais uma rebelião? Porque a cultura de tortura, de negação de direitos, de superlotação, de tranca. Por isso é muito importante aqui, nós temos feito o diálogo, nós não nos negamos a dialogar com o governo, nós temos feito o diálogo com o secretário Josbertini, com a vice-governadora Isolda, com a Secretaria de Educação, Escola de Saúde Pública, estavam todos lá, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Agora, nós precisamos de resolutividade. Veja, enquanto o Congresso está sendo tragado por uma lógica, por uma cortina de fumaça, do populismo penal, nós temos que dizer aqui que nós temos resposta adequada aqui no chão do Estado, onde as coisas estão acontecendo, não no Planalto. Nós temos que ter a resposta adequada. A resposta adequada depende de investimento, competência técnica.
vontade política. Portanto, é necessário, eu tenho cobrado isso, né, ao governo do Estado do Ceará, mais uma rebelião, e isso é fruto de anos de falta de investimento. E esse investimento, eu reconheço que não deve ser só do Executivo, não. É necessário que a Defensoria Pública amplie, em especial, nas comarcas do interior, a sua presença. Por isso, nós queremos fortalecimento da Defensoria Pública. Tem muita gente que vem para Fortaleza porque sequer teve o adequado, o devido processo legal, como eu já vi processo aqui. 2, nós temos que cobrar dos governos municipais. Por quê? Porque se o governo municipal não faz o dever de casa, aplicando a medida de meio aberto, quando o adolescente comete um ato sem violência, o que acontece? O ato daquele adolescente pode ser o seguinte, pode ser de violência, com violência. Portanto, se os prefeitas fizerem o melhor investimento em medida de meio aberto, diminui a entrada de adolescentes no sistema fechado aqui em Fortaleza. Temos que cobrar do judiciário, porque o judiciário, às vezes, prefere mandar para Fortaleza. 50% dos que estão internados aqui em Fortaleza vêm do interior. 50%. Superlota Fortaleza. Por quê? Porque, às vezes, a prefeitura não faz o dever de casa, aplicando a medida do meio aberto, não, manda para Fortaleza. É mais fácil mandar para Fortaleza. Acontece no socioeducativo, muitas vezes, aquilo que acontece na saúde. Em vez de criar o serviço lá no município, manda para Fortaleza. Manda para Fortaleza. Então, veja, né, é um conjunto de variáveis que dependem, portanto, do Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Executivo Municipal, do Executivo Estadual e do Executivo Federal, porque o cofinanciamento das medidas é com dinheiro federal. Portanto, vamos falar muito francamente. Aqui, eu não me arvoro aqui, né, de saber de gestão mais do que ninguém. Mas quem tem um pouquinho de bom senso e entende de gestão, sabe que o problema é, sobretudo, de gestão, é de investimento, é de vontade política, não se trata da ausência de instrumentos legais. Não se trata disso. Falemos a verdade às pessoas. Estas medidas que estão sendo agitadas no Congresso Nacional de forma medieval, aquilo ali é para arranjar voto. Aquilo ali é para arranjar voto. Aquilo ali não vai resolver o problema que as pessoas querem que seja resolvido. As pessoas querem que seja resolvida a insegurança, o sentimento de medo permanente, a ausência de resposta. Portanto, aquilo que está sendo votado lá no Congresso é, sobretudo, populismo, é demagogia penal. Não é tecnicamente sustentável, não é politicamente adequado, não é socialmente válido. Portanto, a gente não pode cobrar do Brasil inteiro, estando aqui no Parlamento Estadual. Eu queria cobrar resolutividade do governo do Estado. Ontem estive lá no GT de avaliação do SINASE, do Sistema Socioeducativo. Eu repito, qual é a tarefa de um parlamentar e as suas prerrogativas? Fiscalizar, cobrar. Portanto, nós estamos aqui cobrando resolutividade. Vocês não acham que é muito simbólico que durante a reunião aconteça uma rebelião? Ou seja, a gente discutindo o tema e acontece mais uma rebelião. E o que isso é? Produção de mais e mais violência, por superlotação, por falta de unidade, tortura institucional. Deputados, existe um conceito no direito que é o de tortura por omissão. Pouco conhecido. Né? É sempre bom falar aqui um pouquinho de direito. É quando o Estado não cumpre o seu dever institucional, ele tortura por omissão. O que o Estado do Ceará fez? Não estou falando aqui do governador Camilo Santana, não. Estou falando, né, nem da vice-governadora Isolda. Eu estou falando do aparato estatal. Portanto, para, de fato, reduzir esse estado de tortura por omissão, é necessário investimento, vontade, e me parece que planejamento estratégico de longo prazo. Não se tratam problemas complexos desta magnitude
com ações de curto prazo imediatistas. Nós precisamos, sobretudo, em relação às políticas de responsabilização socioeducativa e penal aqui no estado do Ceará, que está ficando muito mais violento do que outros estados do Brasil, nós precisamos de planejamento de longo prazo. Portanto, eu finalizo, sobretudo, fazendo essa cobrança. É denúncia e é cobrança. É indignação, mas é diálogo. Há uma indignação minha com relação a essas condutas que estão sendo adotadas no Brasil, mas eu digo, nós temos ainda a possibilidade de mudar o curso dessa história para melhor. Deputado, eu estava aqui escutando atentamente aqui o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu acho que um dos pontos X da questão é a ressocialização dentro do presídio. Dentro do presídio. Quais são os programas... Isso, laborterapia. Quais são os programas que estão sendo executados e quais são os programas que poderemos propor para a ressocialização do preso dentro do presídio. Eu sou defensor, de natureza, do esporte como ressocialização à droga, mas vejo também já um espaço também para dentro do presídio. Eu quero aqui me colocar à disposição de Vossa Excelência para, quando Vossa Excelência for a próxima visita que for fazer a um presídio, talvez formarmos uma comissão. Sim, vou, claro. De algum... Sempre acho muito ruim ir sozinho, às vezes, nessas unidades. Pois me coloco aqui à disposição de Vossa Excelência. Na próxima, me avise que iremos em conjunto e vamos debater a busca, deputado Santana, de ressocialização interna dentro do presídio. Ou seja, esses presos que estão lá, eles têm que estar com a mente ocupada, eles têm que estar fazendo alguma coisa, eles têm que ter algum objetivo de vida, até que para que possa receber os presos mais jovens, né, e não possam ser contaminados, como aí volta para a questão da maioridade. Mas, bem, era o que eu tinha a acrescentar, ressocialização interna dentro dos presídios. Eu acho que é o grande tema. Eu não vou muito longe. Olha o que o deputado Joaquim Noronha propõe. Vamos ver o seguinte, procure aí quem tem internet, Lei de Execuções Penais, leia o artigo 36. Você sabia, cearense, que até 10% da mão de obra de uma obra pública pode ter preso em regime fechado? Me diga, eu vou repetir isso, porque pouca gente sabe disso. Pegue os artigos 34, 35, 36 da LEP, da Lei de Execução Penal. Até 10% de obra pública pode ser tocada com internos do regime fechado. Está ali. Não é falta de lei. Não é falta de lei. Portanto, esse negócio de redução da idade penal, isso é bizantino. Isso é cortina de fumaça. É mais fácil assinar isso para a população do que dar a resposta adequada no longo prazo, que é orçamento, gestão. Por que a gente fica inventando a roda? A roda foi inventada. Onde se conseguiu reduzir violência com jovens, não foi reduzindo a idade penal, foi, sobretudo, ampliando a oferta. Portanto, isso que o deputado Joaquim Noronha colocou, esporte. Eu vou dar um exemplo aqui que o deputado colocou. Olha, eu conheço programa em boa parte do Brasil de prevenção. Olha como é barato. Olha como é barato. Algumas capitais... Deputado, eu iria acrescentar mais 2 minutos para você. Para finalizar, só vou dar esse exemplo. É importante o exemplo. Ok. Veja só esse exemplo que tem a ver com o que o deputado colocou. Veja, qual é o horário da maioria dos conflitos e assassinatos? A partir de 10 da noite. Tem algumas prefeituras, Prefeitura de Manaus, por exemplo, inaugurou um programa que chega na praça às 10 da noite, ofertando esporte, cultura, lazer. Resultado em 6 meses. Cai o índice de violência e conseguiram, no médio prazo, reinserção educativa. O custo disso é muito barato. Portanto, eu queria dizer que estou absolutamente convicto de que a pior solução que pode ser tomada para um debate sério, tecnicamente sustentável, consistente, sólido, sobre a violência no Brasil seria a redução da idade penal. Sou contra a redução da idade penal porque ela vai nos piorar como povo, como sociedade. O melhor
é você buscar uma ressocialização que, de fato, já está na lei, porque é engraçado, nós somos ótimos de fazer lei, né? Nós somos péssimos para aplicar a lei. Portanto, eu finalizo dizendo isso, que as próximas, sem dúvida alguma, e eu quero que as próximas visitas que eu fizer às unidades, eu vou chamar esses deputados aqui para estarmos juntos, né? Porque é papel, sobretudo, do deputado fazer essa fiscalização. Mais uma vez aqui, fica a minha cobrança de resolutividade no socioeducativo cearense. Eu compreendo todas as dificuldades, compreendo a complexidade, mas a complexidade e a dificuldade não podem ser utilizadas para eternamente adiarmos as soluções.